tarde. Rosa, deixa eu ver aqui como que eu chamo. Pedindo Rosa para entrar. Oi, Rosa. Oi, deixa eu ajustar minha câmera, meu celular aqui para não ficar com a cabeça cortada. Eu não sei se estou com a cabeça cortada. Oi, Rita, boa tarde. Só esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Vamos mandando aviãozinho para a galera, para quem puder participar. Oi, Jane, tudo bem? Arlete. Vai apertando aí no aviãozinho para marcar as amigas para poder assistir a live com a gente. Vamos convidar o pessoal para participar. Isabela, se você puder dar uma mexidinha no seu celular, quando você foi para trás, a gente te vê inteira. Agora sim, eu só te vejo do nariz para baixo. Aí, Lembrou? agora tá enquadradinho. Oi, Arlete. Aí, pessoal, vamos convidar as amigas, mandar um aviãozinho. Chamar todo mundo. Enquanto vocês estão almoçando, deixa o celular aí do lado. Para escutar e quem puder participar também. Oi, Júlia. Então, Rosinha, para quem não te conhece, você quer se apresentar? Me apresento com o maior prazer. Bom, eu sou jornalista por formação, né? Já tem bastante tempo. Sempre trabalhei na minha área, sempre trabalhei com comunicação. Ao longo do tempo, o jornalismo foi sendo substituído pela assessoria de comunicação, né? Até vou fazer aqui um parênteses para explicar a diferença entre assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. A assessoria de imprensa é quando você atende exclusivamente a imprensa, os órgãos da imprensa, os veículos de comunicação, de demandas específicas de algum cliente, normalmente, né? A assessoria de comunicação é uma coisa mais ampla. Eu diria que, assim, bem mais ampla. E não é só uma coisa de você ter um atendimento à imprensa. A assessoria de imprensa está dentro da assessoria de comunicação, mas na assessoria de comunicação você faz inúmeras outras coisas, né? Então, eu, quando comecei, fazia assessoria de comunicação, porque eu fazia jornal, fazia revista, cuidava de... Na época não era rede social, porque nem existia Facebook ainda, que foi a primeira, assim, né? Mas, assim, essa comunicação interna, comunicação externa, ela é muito mais abrangente. E acabou que eu fiquei nesse nicho, né? Então, às vezes, faço um pouco mais uma coisa, um pouco mais outra coisa, mas sempre trabalhei dentro da comunicação, que é a área que eu gosto, é a área que eu amo, né? E nos últimos anos, com esse surgimento de tantas redes sociais, a gente foi vendo pessoas ganhando espaço, tendo voz, passando a sua mensagem, e pessoas muito boas. É óbvio que a internet você vai encontrar de tudo, de todos, né? Mas você também consegue encontrar pessoas muito boas. E aí, por que dessa live, né? Porque eu não sei se vocês têm visto, se não têm visto, né? Eu vou sugerir para vocês acompanharem as lives que a Isabela tem feito, que são focadas no trabalho que ela desenvolve na área da estética, com foco
mais forte, né, na micropigmentação, que é uma área que ela trabalha e começou nos últimos anos a se aprofundar nisso. Mas aí a gente conversando, porque eu comecei como cliente da Isabela, a gente acabou fazendo uma parceria e conversando, ela me convidou para participar, né, fazer uma live com ela para falar um pouquinho de coisas que a gente escuta muito por aí, né? E eu, na realidade, eu não vim aqui dar aula de nada. Eu vim aqui compartilhar um pouco da minha experiência com esse advento de tantas pessoas falando tantas coisas interessantes na internet, né? Então, eu escolhi 2 temas que eu acho que são importantes e que afetam a todas as pessoas. Uma porque, na realidade, a gente nasce com isso já, com esse programa instalado, né, na nossa fabricação, que é a questão da procrastinação, né? Eu sou uma pessoa que eu procrastino muito. Eu acabo, assim, eu me esforço para não fazer isso, né? Mas eu tenho muitas vezes assim, eu não preciso fazer isso agora, eu posso fazer isso depois, né? Isso é muito ruim, porque às vezes você perde oportunidade, você perde tempo. Mas a gente já vem com a procrastinação instalada de fábrica, porque é uma maneira do cérebro se proteger, sobreviver. É a lei do menor esforço, é assim que o cérebro funciona. Então, ele tem resistência a sair da inércia, né? Porque lá nos primórdios, né? O esforço que o ser humano fazia era caçar para poder comer e a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Só que esse programinha da procrastinação ficou. Então, isso tem sido sempre uma luta diária comigo mesma de minimizar, né? Não precisa ser eliminar completamente, mas minimizar. Eu tenho tentado fazer da seguinte forma, aprendendo com muita gente que fala sobre isso também, né? O que eu preciso fazer? Eu gosto muito de lista. Eu faço lista das coisas que eu preciso fazer. E aí, eu vou ticando, né, o que eu consigo fazer, mas dentro dessa lista eu faço uma prioridade, né? O que é absolutamente prioritário e urgente, o que é urgente, o que é prioritário, que é bom você ter essa diferenciação. E aí, se eu tiver que procrastinar, deixar de fazer alguma coisa, eu vou fazer naquelas coisas que não são prioridade, não são urgentes, para meio que satisfazer meu cérebro, né? Eu acompanho um cara chamado Jerônimo Temel, que, para quem não conhece, até uma sugestão minha, e ele fala de uma técnica que ele usa muito, que é o 3, 2, 1 agora, né? Mas como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: você tem hábitos, vários hábitos, seja escovar o dente depois da refeição, seja lavar o rosto assim que você acorda, seja lavar a louça depois do almoço. Enfim, cada pessoa tem seus hábitos diários que faz automaticamente, sem esforço, nem nada. Então, ele diz que para você poder criar novos hábitos, você primeiro aproveita os hábitos que você já tem. Você já sabe que você vai escovar os dentes depois do almoço. Então, antes de você ir lá escovar os dentes, você fala 3, 2, 1 agora. E aí você vai e faz. E assim com cada hábito que você tem, que está na sua rotina e que você vai fazer, que você já está automatizado para isso. E aí você começa a inserir esse 3, 2, 1 agora para aquilo que você gostaria de procrastinar. E aí o seu cérebro vai entender que não é para você deixar de fazer. Você teve um comando que você se deu do 3, 2, 1 agora, e aí você pega e faz essa coisa, né? Conversando com a Isabela, ela me falou que mais ou menos ela faz isso, né, Bela? Eu também, assim, eu até que eu sou uma pessoa meio sistemática. Eu uso essa questão da lista, eu sempre com um papelzinho, tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Meio programado, não fico sem minha agenda. Acho que, afinal, as pessoas que são mais desorganizadas, elas deveriam usar a agenda, porque ali a gente consegue se organizar melhor. E eu tenho disso, assim, se eu tenho que fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, eu ligar para alguém, não, é agora, senão depois eu esqueço. Então, eu não sabia da questão do 1, 2, 3 para você acionar o cérebro, mas que eu faço isso assim para não esquecer, eu faço. Faço num momento que eu lembro, quando dá, né?
Às vezes eu estou atendendo, mas se eu estiver atendendo, eu anoto para poder fazer depois. E assim, a gente hoje tem uma ferramenta que, se por um lado, às vezes pode distrair a gente muito, por outro, é um grande aliado, que é o celular, né? E as pessoas estão cada vez mais utilizando esse equipamento, cada vez menos para fazer o que ele foi criado para fazer, que eram as ligações de voz, e cada vez mais com outras ferramentas. Então, não deu para fazer naquela hora, já vai lá, coloca um lembrete, coloca um alarme, né? Criar esse sistema, esse hábito também de você colocar lembrete para você fazer, né? Porque aí facilita bastante a vida, né? Evitar de esquecer coisas que precisam ser feitas, né? E eu tenho muito esse hábito de lembrar de um negócio, não, peraí, deixa eu colocar no celular agora, senão depois eu vou esquecer, né? Porque isso já aconteceu inúmeras vezes, né? E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que eu também, por ser uma dificuldade minha e ser uma luta diária, né? O enfrentamento todo dia daquilo é a questão do foco. Eu aprendi que foco, na realidade, não é aquilo que você coloca todo o seu esforço, sua direção. Não é só aquilo que você diz, sim, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, vou fazer isso, porque eu tenho metas, eu tenho objetivos e eu preciso fazer determinada coisa. É você dizer não para outras coisas, né? Então, ontem eu vi uma publicação, não me lembro de quem foi, não sei, acho que foi do Thiago Nigro, até compartilhei nos meus stories, falando que se você não controla as suas distrações te controlam, né? Então, o celular a gente acaba usando muito porque tá tudo nele, né? A gente for parar para pensar, grande parte das coisas que a gente precisa fazer, a gente acaba usando o celular. E ali fica muito fácil de você perder o foco, né? Então, por exemplo, quando eu vou ler um livro, o que eu faço, no mínimo, é silenciar o celular. Às vezes eu deixo ele longe de mim, silenciado, né? Às vezes eu deixo ele perto, porque eu posso estar esperando alguma coisa, mas ele fica silenciado, mas se a tela acende, aí eu preciso olhar, eu vou lá, vou olhar a tela lá, vou ver o que é e rapidamente eu deixo. Não é fácil, porque como o celular te dá muita opção, às vezes você está fazendo alguma coisa no celular, ou às vezes isso já acontece comigo. Eu estou falando com vocês exatamente porque acontece comigo. Às vezes eu preciso procurar uma informação, e aí eu vou numa rede social, eu vou no Instagram, eu vou no Facebook, porque eu ainda uso bastante Facebook. Por exemplo, eu fui lá procurar um perfil, que eu preciso de uma informação. Aconteceu isso nesta semana. Eu queria ver alguma coisa de camiseta, até foi a Júlia que entrou aqui, me deu o contato e tal. Fui no Instagram para procurar essa loja de camiseta para academia, para malhar e tal. E aí entrei ali, alguma coisa distraiu minha atenção. Daqui a pouco eu olhando o feed, olhando os stories. Aí eu falo, gente, o que era que eu tinha que fazer aqui? Era procurar o perfil da tal loja, né? Então é muito fácil você perder o foco, né? Você perde a concentração. E assim, eu vou dizer para vocês que é mais ou menos igual meditação, que eu também tenho dificuldade de fazer porque o pensamento voa muito fácil. Então você tem que trazer o pensamento de volta para poder meditar e da mesma forma você tem que trazer a sua atenção de volta para aquilo que você foi fazer naquela hora e com aqueles milhões de aplicativos à disposição, você acaba não, então peraí, deixa eu aproveitar, já que eu estou aqui, vou olhar também se tem alguma coisa no e-mail, ou vou olhar o WhatsApp, eu vou olhar o Telegram, vou olhar o Instagram. E aí você se perde, né? É muito complicado, não é uma coisa fácil, mas quando a gente tem um mínimo de disciplina e bastante vontade, são coisas que a gente consegue superar, né? Eu falo para a Isabela que para mim ela é um exemplo de disciplina. Porque não é só essa coisinha dela ficar fazendo lista, etc e tal, não sei o quê. Porque naquilo que ela se compromete, ela fala, não, eu vou fazer isso. E assim, ela é casada, tem filho, ela tem o próprio negócio. Então, assim, são muitas demandas e mesmo assim ela tem disciplina para ir lá e fazer aquilo que ela se comprometeu a fazer. E se comprometeu com ela, que eu acho que é o primeiro e o principal comprometimento que as pessoas têm que ter, que é consigo mesmas, entendeu? E aí, nessa linha, tem a questão de você
criar metas, colocar no papel, estabelecer o que você quer para a vida. Parece uma coisa burocrática, mas não é. É uma coisa que funciona. Porque já dizia lá o gato, foi o gato que falou isso, se não me engano, lá no Alice do País das Maravilhas, né? Que a Alice não sabia para onde ir. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Você não tem destino, você não tem rumo, não é isso? Então, assim, é muito importante, primeira coisa, a gente saber o que a gente quer. Então, você tem que saber no macro e tem que saber no micro. E aí você construir as suas metas. E aí você sabe que, por exemplo, aquela determinada meta que você se estabeleceu, o que você precisa fazer? Eu falo, não, eu preciso ler tal livro, ou eu preciso assistir tal vídeo, ou eu preciso fazer determinada coisa. E aí tudo converge, né? Quando você tem um objetivo de vida, que você estabeleceu suas metas, você tem as metas mais curtas, você tem as metas mais longas, né? E aí você sabe o que você precisa para alcançar cada meta, e aí a sua vontade, são as suas metas, você passa a ter disciplina e começa a se organizar para não deixar a procrastinação te derrubar, né? Porque principalmente, assim, agora, obviamente, que a maioria das pessoas já está na rua e tal, não sei o quê, mas imagina no auge do ano passado, com todo mundo em lockdown, distanciamento dentro de casa e tal, não sei o quê. Nossa, para quem tem filhos, você manter o foco, você não deixar de fazer alguma coisa para você porque você está em casa e se dispersa com muita facilidade, não é fácil, né? Então, assim, por que eu vim aqui falar? Porque às vezes a gente ouvindo uma pessoa que a gente conhece, a gente assimila melhor. Mas eu, como disse no início, não estou aqui para ensinar a ninguém a como deixar de procrastinar, como ter foco, criar suas metas. Eu tenho meu sistema, eu tenho os meus aprendizados. E aí eu acho que assim, basta você procurar na internet, conhecer algumas pessoas, e não adianta seguir todo mundo, porque cada um tem seu sistema. O que você precisa fazer é se identificar com alguém que está falando alguma coisa que fez sentido para você, né? Seriam mentores virtuais que você vai lá, escutou uma vez, escutou duas, escutou três, sentiu que, sabe, bateu com você, que ficou legal, que você curtiu a forma como a pessoa se coloca, né? O que ela diz, as dicas que ela dá, coisas que ela sugeriu e que de repente você testou e funcionou, né? E aí segue, de repente, na linha profissional, você tem lá um, dois experts, especialistas que estão falando na internet, que você está curtindo o que essas pessoas estão falando. Você tem, sei lá, para espiritualidade, mais um ou dois, né? Para saúde, mais um ou dois, enfim. Vai vendo quem são as pessoas que estão bombando, porque elas podem ter todas as técnicas possíveis, usar os recursos da internet, mas essa galera, de modo geral, começou pequeno e aí foi criando a expertise e foi ganhando cada vez mais adeptos. E eu sou de opinião que essa galera, que se não estiver oferecendo um conteúdo de qualidade, não estiver oferecendo dicas que auxiliem você em alguma coisa, elas vão deixar de ser seguidas, né? Então, se identifica com as pessoas, vai lá, procura, ouve um, ouve outro, pesquisa aquilo que você gosta e aí começa a ver, vai aparecer para você nas redes sociais e você começa a ver, né? Começa a ouvir o que essa pessoa está falando e se fez sentido, de repente vai lá e segue, começa a colocar uma coisa em prática ou outra. Agora, não se deixe levar. Eu acho até que a gente tem que fazer um filtro, né, Rosa? Sim. Selecionar bem. Porque quando a gente tem muita gente seguindo, acaba a gente saindo do foco. Exatamente. Né? Em vez de você aprender uma coisa que seja válida para a sua vida, que vai acrescentar você em alguma coisa na sua vida, sai do foco. Sim. Então, eu acho legal você selecionar um caso, tirar um pouco de poluição de quem você segue e colocar pessoas que realmente vão acrescentar alguma coisa na sua vida, seja, como você falou, na parte espiritual, profissional, alguma coisa que vai te acrescentar, não sei, aprender o inglês, alguma coisa que realmente acrescente na sua vida, porque senão a gente perde o foco. É verdade. Foi o que você falou, a gente acaba deixando se levar pelas coisas que são mais cômodas, mais fáceis, e às vezes você tem que aprender, ou tem que executar, ou tem que fazer, você não faz.
Exatamente. Então, assim, até vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem com facilidade. Eu tenho uma amiga que o primo dela, ele tinha o seguinte sistema na casa dele. Alguém ganhava, sei lá, a filha ganhou uma blusa. Então, para ela ficar com aquela blusa, ela tem que ir lá no armário dela e escolher uma blusa que ela vai doar. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma oferta muito grande de pessoas falando sobre variados temas e temas que a gente se interessa, e é isso que você está falando, tem que passar um filtro, tem que peneirar. Eu estou dizendo isso porque não quer, assim, você escolheu lá quem são as pessoas que você segue. Não significa que você tem que segui-las para o resto da vida, você pode trocar, porque de repente você encontrou uma pessoa que você gostou mais da forma como ela se coloca. E aí, como é que você vai encontrar essa pessoa que de repente vai substituir aquela no seu momento de lazer? Naquela hora que você está lá no celular para brincar, para assim comentar as redes sociais, para ver o que os amigos estão fazendo, para descobrir novas pessoas. Não é dentro daquele momento que você foi lá na rede social por um objetivo específico que você precisava realmente ter ido lá. Né? Isso que a gente também não pode esquecer, porque de repente, não, eu entrei aqui no Instagram porque eu precisava ver tal coisa, mas eu vou aproveitar e vou ver todo mundo que está aqui falando, e vou pesquisar uma nova pessoa. Não, estabelece isso dentro do seu horário de lazer. E aí, depois que você descobrir que essa pessoa está falando bem com você, assim, tocou seu coração, aí você deixa de seguir uma outra e passa a seguir ela, né? Então, assim, cada vez mais essa conexão, esse excesso de conexão que a gente tem com o mundo, né? Porque virou todo mundo vizinho, e não importa onde as pessoas estejam, né? Todo mundo muito próximo. A gente tem a tendência de cada vez mergulhar mais na internet, nesses aplicativos, né? E aí você fica sabendo de notícias, você fica sabendo de fofoca, você fica sabendo da vida dos outros, você fica vendo o que a família está fazendo, tem de um tudo, né? Mas eu digo sempre que é uma ferramenta excelente, desde que você saiba fazer bom uso dela, né? É igual martelo. Bom martelo que você vai lá e prega o prego que você queria na parede e o prego ficou perfeito. Diferente de você pegar e dar uma martelada no seu dedo. Aí não ficou legal, né? Ou tacar o martelo na cabeça de alguém. Então, assim, é um uso errado de uma boa ferramenta. Da mesma forma, o celular, com esse monte de aplicativos, monte de redes sociais que a gente tem que se cada vez mais construir uma disciplina, tirar os excessos, tirar aquilo que não agrega, para você poder ter uma boa utilização da tecnologia, né? Daquilo que hoje a gente tem com profusão, né? Em abundância. Eu acho que era mais ou menos por aí. Alguém tem alguma pergunta? De repente a gente consegue responder, né, Bela? Sandrinha entrou. Oi, Sandra. Tudo bem, meu amor? Quanto tempo? Lívia Alguém tem também, alguma quanto tempo que eu não vejo pergunta? está aqui. A Jane Alguma te elogiando como pergunta? professora, né? Lógico, a Ah, Isabela muito tem esse obrigada, talento. Jane. Muito obrigada, Jane. Jane, eu esqueci de você não. Vou fazer seu vídeo assim que eu conseguir. A Jane até tinha colocado ali, preciso ter esse hábito de anotar, porque eu esqueço muito. E assim, às vezes você está fazendo uma coisa que você tem que estar focado naquilo, mas aí você, lembrou de um negócio, você fala para a pessoa assim, me dá só um segundinho, vai lá e anota, ou coloca no celular um lembrete, alguma coisa assim, e larga o celular. Principalmente se você estiver almoçando, jantando, tá com amigos e tal, não sei o quê. Pô, chato isso, ficar todo mundo no celular e as pessoas acabam não conversando direito. Mas às vezes você lembrou de alguma coisa que você precisa, então pega o celular, anota e guarda ele de novo e continua curtindo as pessoas que você estava lá compartilhando, enfim, seja num happy hour, no almoço, ou o que quer que seja. Porque é muito fácil a gente se deixar dominar por um aparelho como o celular, né? A gente não pode esquecer daquilo que eu falei, que alguém compartilhou ontem, né? Que ou você controla as suas distrações, ou as suas distrações vão controlar você, né? E a gente sempre... Não adianta, a gente só consegue fazer as coisas que a gente as coisas que a gente quer quando a gente tem uma ação, né? Então, pode ser essa ação mais
pequenininha, que seja de anotar no papel, mas se a gente não tem uma ação, a gente não consegue executar o que a gente está querendo. É verdade. A Jane colocou o quê? Menos Wi-Fi, mais conversa. É isso aí. Tá certíssima, Jane, tá certíssima. Bom, Então, tá bom. a gente tem essa proposta de não passar de 30 minutos por conta, né, da Bela estar no meio dos atendimentos. Eu adorei o convite, obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma maneira para as pessoas que estão aqui na live ou passaram por ela. Né? Você lá no início falou que a sua intenção não era ensinar, mas como sempre você só ensina para gente. Eu sou uma que aprendo muito com você, tenho muita gratidão, tá? Você me fez crescer durante todo esse processo. Espero que eu consiga levar você para mais gente te escutar para poder passar todo o ensinamento que você tem para gente, tá? Eu Muito agradeço obrigada. também, porque assim, é uma parceria, né? Então é sempre uma troca muito legal. E eu agradeço também muito por a gente ter se encontrado e você poder me ouvir, né? E que bom que faz efeito, né? Sim, com certeza faz muito efeito. E lembrando que no dia 3, 10 horas da manhã, a gente vai estar com live, tá? Até a gente vai entrar com um assunto pedido que foi de uma aluna, como alinhar melhor o design das sobrancelhas. Então, dia 3, 10 horas, eu aguardo vocês aqui, tá? Então não percam, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai deixando anotado que a gente vai montando as lives de acordo com as dúvidas de vocês, tá? Rosinha, mais uma vez, muito, muito obrigada. Uma boa tarde. Quem que entrou no final foi a Dani. Dani vai ficar gravado. Vai ficar gravado lá no IGTV, tá? Vou deixar salva a live. Beijo para todos que acompanharam a gente aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Rosinha. Beijo. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente.